Aí galera, tranquilo, na boa? Vamos falar hoje do que eu estou intitulando de abovinamento da cidadania. Com isso eu quero apontar um esforço de um grupo ou de grupos, não é? Vinculados a uma corrente ideológica altamente conservadora que quer que nós, cidadãos, diminuamos a nossa capacidade de exigir direitos, com que nós refreiemos os nossos ímpetos de exigir do Estado que ele preste os serviços mínimos e indispensáveis para a qualidade de vida, para a dignidade da pessoa humana. Estes grupos extremados quase que dizem algo como olha, se tu cobrares do Estado além do que ele já te dá, tu és um infiel, tu és um cidadão pecador em relação quase que ao direito divino do governo de decidir sobre os recursos que ele possui, né, a ponto de dizer que perceba como justo aquilo que o Estado te dá. E já que falamos de Estado e justiça, não é? Cidadania, convém nós refletirmos, afinal de contas, o que é isso, o Estado? Né? Temos que pensar o que é o Estado para que depois nós possamos falar alguma coisa sobre a minha relação enquanto cidadão, né? E em relação ao Estado. Bem, o que é o Estado? O Estado nada mais é que a materialização dos desejos de grupos que foram vencedores em algum momento histórico, foram vencedores da disputa na organização da comunidade, né, para que essa comunidade organizada pudesse se desenvolver. Né? O Estado, então, é uma espécie de limite ou controle da capacidade de violência que as pessoas têm. Então, o grupo dominante, o grupo vencedor, estabelece o que vai ser aquela comunidade em termos de organização. Né? Do seu ponto de vista sociológico. Do seu ponto de vista jurídico, é evidente que é a materialização desta organização. Ou seja, a partir de um determinado ponto histórico, essa sociedade se organiza através de normas, através de regras que os homens, que as pessoas realizam, pensam, né? Regras, normas, que a partir de agora essas normas vão não só limitar limitar o uso da força, quanto vai limitar ou distribuir o poder, vai distribuir a punição, vai distribuir inclusive o uso da violência estatal ou desta organização. Percebamos que essa entidade, o Estado, e eu quero apontar para isso, é uma entidade construída por seres humanos comuns, por seres humanos de carne e osso. E este Estado, ele não é algo pétreo, no sentido de que ele não é algo que não se movimenta. Ele é algo que, ao contrário, se movimenta assim à medida que as sociedades vão avançando, à medida que as pessoas vão avançando, à medida que a tecnologia avança. E avançar significa, em termos de pessoas, né? Avançar significa consciência de seu próprio poder para gerenciar o Estado. Né? Evolução no sentido de reconhecer-se como alguém que é digno, que tem direito à dignidade e que, portanto, essa construção Estado, né, precisa acompanhar a consciência de que somos sujeitos que merecemos respeito, merecemos
ter moradia, saúde, educação, e esse Estado tem que ir se qualificando para ir acompanhando esta evolução, esse evoluir histórico, social, cultural. Pensando desta forma, é possível dizer que o Estado não é algo que mereça, vamos dizer assim, um endeusamento, não é algo que seja, como na Idade Média, um evento divino, inquestionável, e que, portanto, se nós começarmos a valorar mais o dever do cidadão em relação ao Estado e desvalorar ou valorar como negativo a cobrança do cidadão em relação ao Estado, eu acabo, de certa forma, retrocedendo ao período medieval de tornar divino o Estado. Ou seja, eu não posso me insurgir contra o Estado, porque ele é algo muito superior a mim. E por que falo nessa valoração superpositiva de que eu devo coisas ao Estado e uma desvalorização ou valorização negativa de que o Estado deve algo para mim? Da onde eu tiro isso? Eu estou falando isso e me lembra uma expressão, um slogan americano, lá eu não me lembro, 50, 60, que se dizia assim: não perguntes o que o Estado deve para ti, e sim que tu deves fazer pelo Estado. Isso foi pensado nos Estados Unidos pós Segunda Guerra Mundial, né, aonde se procurava chamar a atenção do povo para que ele agisse, para que ele fosse um sujeito que procurasse valorizar o seu Estado, valorizar a sua economia, portanto, doar-se para o Estado. O que também me lembra, na ditadura militar aqui no Brasil, aquele famoso slogan: Brasil, ame-o ou deixe-o. Ou seja, seja tudo para o Estado, mas o Estado seja nada para ti. Tu deves tudo a ele, mas ele não te deves nada. E, por último, atualmente, Brasil, Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Que também traz a ideia de que eu devo me submeter totalmente ao Estado e o Estado não dará nada em troca. Percebam que isso eu chamo de abovinamento, porque esses slogans, principalmente o de 64 e atualissimamente o atual slogan do governo federal, aponta para um enfraquecimento da minha atividade cívica, né, eu como sujeito político atuante, e aponta para uma valorização de um cidadão serviçal, um cidadão bovino, um cidadão que deve procurar o seu lugar e nele ficar, né, sem maiores exigências, porque de certa forma parece ser antiético, parece ser imoral exigir do Estado direitos, né? Aquela coisa assim, só sabem exigir direitos, dever nenhum. Então, isso nos torna sujeitos bovinos, ou tendencialmente a sujeitos bovinos, porque vai atentar esse ideal, essa ideologia bovina, vai atentar contra uma cidadania ativa, uma cidadania participativa. Eu sou robô do Bolsonaro. Prazer, eu sou robô do Bolsonaro. Robô do Bolsonaro. Robô do Bolsonaro. Eu sou robô do Bolsonaro. Eu sou robô do Bolsonaro.
nessa esteira, atualmente se voltou a falar muito na pátria. Percebam, historicamente caminhando, né? Nós temos os slogans, principalmente 64, em que vai dizendo ame ou deixe-o, Brasil acima de tudo agora, ou seja, a cidadania deve ser exercida o mínimo possível, e culmina, aí já começando em 64 a ideia de pátria, culmina agora, né, no atual governo, uma valorização da pátria. Lembrando que pátria é um fenômeno romântico, pátria é um fenômeno ideológico, moral, né? Porque pátria significa aquela questão afetiva, né? Aquela questão emotiva, aquele momento de exercício da fé, né? Eu tenho fé, eu posso me imolar em nome da pátria, porque eu tenho fé de que o Brasil é o melhor do mundo, eu tenho fé, eu tenho convicção que por pior que esteja, o país é o melhor que se pode fazer, né? É preciso que em nome da fé, e a fé é irracional, né? É preciso que eu não duvide, e duvidar é racional. É preciso que eu não duvide, porque eu amo esta pátria. Então vejam que há uma linearidade discursiva, né, que aponta para o enfraquecimento de uma cidadania ativa, uma cidadania que faça a diferença, exigindo do Estado, o Estado que é humano, o Estado que é parasitário, porque depende de mim, de nós, né, que faça com que nós deixemos de exigir direitos que nós temos. Lembrando que a Constituição, no artigo 1º, fala como fundamento, e eu ressalto, como fundamento a cidadania e a dignidade da pessoa humana. Vejam que a própria Constituição, que é a alma do Estado, ela já aponta cidadania, ou seja, participação, movimento, discussão, e dignidade da pessoa humana. Então, a dignidade da pessoa humana faz parte do Estado. Dignidade e cidadania. Ora, imobilismo político se contrapõe à cidadania. Se o Estado promove, de alguma forma, ou permite a pobreza, a miséria, a morte por Covid, ele está afetando a dignidade da pessoa humana. Portanto, está indo contra o Estado. Então, é preciso que, em nome de uma cidadania ativa e de uma dignidade, é preciso que as pessoas observem não só os seus deveres, mas também os seus direitos, porque um não vive sem o outro. Não é que eu escolha um em detrimento do outro. Não, eu escolho os dois, o elemento direitos e obrigações. Mas o Estado tem direitos sobre os cidadãos e tem obrigações. Já no artigo 3º, nós temos os objetivos. Olha que interessante. Qual é o objetivo do Estado? Né? Reduzir a desigualdade social. Erradicar a pobreza. Então nós temos lá cidadania, dignidade como estrutura, e agora nós temos o objetivo, erradicar a pobreza. Se nós pegarmos esses elementos e pegarmos os slogans, Brasil ame ou deixe-o, né? Ou agora, Brasil acima de tudo, divinizando este Brasil, essa pátria, como nós vamos erradicar a pobreza? Porque, de certa forma,
este cidadão na condição de pobreza é um cidadão que deverá, apesar de sua pobreza, de sua miserabilidade, ele deverá ainda observar no Brasil e uma pátria e se imolar. Podemos ir concluindo, portanto, que esses grupos extremados que divinizam essa pátria como se ela não fosse humana, esses extremistas que dizem que existe um Brasil independente de brasileiros, que existe um governo independente dos governados, esses grupos extremados que querem que o povo, que as pessoas, que os cidadãos se imolem, né? Morram em nome de um Estado, de um governo, uma confusão, né? Uma confusão que parece que a palavra pátria resume tudo. Esses extremados, na verdade, eles estão dizendo que o melhor é manter tudo como está. Que o melhor é que as pessoas continuem encaixadas, enquadradas numa sociedade onde alguns nascem para servir, outros nascem para comandar e outros tantos nascem, nem se sabe por quê, que são os miseráveis que nem chegam na condição de servir alguém, que simplesmente sobrevivem. Portanto, que fique claro aqui que esse abovinamento, ele existe, esse abovinamento está por aí, nos ambientes virtuais, nos ambientes sociais, e que esse abovinamento está fazendo de tudo para que não haja mobilização social, para que não haja pessoas que exijam o mínimo e o suficiente para uma vida digna, como está na Constituição. Lembrando que a Constituição é o Estado é Constituição, no sentido de que não existe um sem o outro, mesmo que não seja a mesma coisa, mas um não vive sem o outro. E por último, o Estado não existe sem pessoas. Portanto, pessoas exijam sim a sua dignidade, exijam sim o mínimo para que nós todos possamos sobreviver ou viver com um mínimo de cidadania, um mínimo de tranquilidade e com um mínimo de subsistência, uma subsistência o máximo possível feliz, o máximo possível saudável, o máximo possível escolarizada, o máximo possível moralmente tranquilo, enfim, que possamos ser cidadãos sempre, que saibamos exigir, saibamos que temos deveres, mas que também podemos exigir. Abraço e até a próxima.